Igreja, a coluna e firmeza da verdade. Este será o título da nossa 11ª lição do segundo trimestre do ano de 2023 da classe de pré-adolescentes. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos continuar estudando juntos a respeito da igreja. Caso você ainda não tenha notado, nós estamos com um fundo diferente por aqui, estou gravando em um lugar diferente. Eu falei nas aulas de jovens e de adultos na semana passada que nós tivemos um probleminha com o piso lá de casa, precisamos sair de casa para fazer a reforma ali do piso da minha casa, e por isso voltei a gravar aqui na sala do meu pai nesta semana, de forma extraordinária. Semana que vem, se Deus quiser, vai estar tudo certo, eu já vou conseguir gravar em casa, e por isso eu estou aqui neste cenário, que caso você já me acompanhava nos 2 trimestres passados, você lembra que eu comecei gravando aqui nesta sala, é a sala pastoral dos meus pais, mas é muito difícil utilizar por conta da alta demanda que eles têm de utilização da sala, então eu não estava conseguindo manter os horários, né, junto com eles. Mas agora precisei por conta de não poder estar em casa. Então hoje nossa aula será gravada aqui. Semana que vem, se tudo der certo, eu já estarei de volta na minha casa. Mas antes de nós começarmos aqui a nossa aula, eu gostaria de convidar você a, por favor, já deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e pode deixar o seu comentário, que será uma alegria poder ler o que você tem a me dizer. Caso tiver alguma pergunta, pode fazer, que eu terei o maior privilégio, a maior alegria em poder responder as perguntas que os irmãos fazem aqui para mim. Vamos então ver qual será o nosso texto bíblico. Hoje nós iremos ler 1 Pedro, no capítulo 2, e são apenas 2 versículos, o versículo 9 e o 10 aqui da primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Vamos lá? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Nós temos também aqui no A Bíblia Diz o texto de 1 Timóteo, capítulo 3 e versículo 15, no qual o apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte: mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Professor, não se esqueça de quando você estiver ministrando a lição anterior, você lembrar aos seus pré-adolescentes da importância deles fazerem ao longo da semana a leitura devocional, para que eles já cheguem na aula de domingo tendo mais profundidade bíblica e embasamento a respeito do que será ministrado na aula. Nós temos aqui os nossos objetivos, que são os seguintes. Então, primeiro nós precisamos apresentar Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Segundo, nós precisamos explorar o conceito da palavra de Deus como a fonte da verdade. E terceiro, nós precisamos explicitar tudo isso para os nossos pré-adolescentes, tá? Que nós precisamos estar blindados contra as mentiras deste mundo. Então aqui estão 3 dos objetivos principais da nossa aula. Aqui no Conhecendo Mais de Deus, a lição vai nos dizer o seguinte: a paz do Senhor, caro ou cara pré-adolescente, a sociedade moderna tenta nos convencer de que não existem verdades absolutas. No entanto, nós aprenderemos nesta lição que a verdade absoluta e imutável é a palavra de Deus. Temos o privilégio de estudá-la na casa de Deus, não é mesmo? Como é o que nós estaremos fazendo neste domingo, juntamente com os nossos pré-adolescentes. Eu, se estivesse ministrando esta aula no próximo domingo, para minha classe de adolescentes, eu faria o seguinte, vou deixar aqui como dica para os irmãos, os professores que estarão ministrando. Eu traria para os meus pré-adolescentes, para iniciar a aula, o conceito de absoluto e de relativo. Você pode primeiro perguntar se eles sabem a diferença de absoluto e relativo, se eles sabem dizer o que significam essas duas palavrinhas, e caso eles não saibam, eu traria para eles o conceito, seja numa imagem no WhatsApp, seja escrevendo no quadro a diferença, ou trazendo impressa ali dois pedacinhos de papeizinhos, escrito a diferença do que é absoluto e do que é relativo. Por quê? Porque nós sabemos que estes conceitos são bastante trabalhados pelo mundo. Nós vivemos em uma sociedade que gosta de dizer que tudo é relativo. E quando eles dizem tudo é relativo, eles estão englobando a fé, Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, a igreja. Para eles tudo é relativo. Só que nós sabemos, nós que cremos em Deus, que Deus não é relativo, Deus é absoluto, que a Bíblia é uma verdade absoluta.
Portanto, nós não trabalhamos com com relativismo, no caso, dentro da igreja. Nós não temos esta fé de que Deus é relativo, de que Deus pode ser isso, mas pode ser aquilo, que Deus pode ser uma energia, mas pode ser uma pessoa. Não. Nós trabalhamos com conceitos absolutos. Nós estamos agora há 11 aulas mostrando aos nossos pré-adolescentes conceitos absolutos do que significa a igreja como um lugar de comunhão no mundo em que nós estamos. Então é importante nós deixarmos bem claro para os nossos pré-adolescentes o que é absoluto, o que é relativo e o que nós cristãos cremos como sendo absoluto. Vamos para o nosso primeiro tópico? A verdade é a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a verdade, somos livres de todas as tentativas de engano. Ela nos liberta para vivermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como o apóstolo Paulo vai nos ensinar lá em sua carta aos Romanos, no capítulo 12 e versículo 2. Letra A, nosso primeiro subtópico, conhecendo a verdade. Hoje em dia, muitas pessoas tentam pregar falsas verdades que apresentam mentiras, como se fossem reais. Conhecemos a verdade quando abrimos o nosso coração para Jesus e temos acesso à palavra de Deus. Jesus disse aos seus discípulos que ele é o próprio caminho, a verdade e a vida, lá em João, no capítulo 14, versículo 6. Em João, ele é chamado de o Verbo de Deus, no primeiro capítulo e primeiro versículo. Em Apocalipse 19, 13, ele é chamado de a palavra de Deus, ou seja, Jesus é a fonte de toda a verdade existente. É ele quem nos liberta da cegueira espiritual e nos faz andar pelo caminho da verdade. Portanto, a verdade é um conceito absoluto. Nós não podemos trabalhar com a verdade como sendo um conceito relativo. Percebe como, por mais que a nossa sociedade tente dizer que tudo é relativo, não é bem assim? Pensa nos conceitos do que nós entendemos do que é bom e do que é errado. Do que é certo, do que é bom e do que é mal, e do que é certo e do que é errado. Quem nos traz estes conceitos? Nós temos, como sociedade, um conceito de que é errado os pais abandonarem seus filhos, por exemplo. Por que nós temos este conceito? De onde vem a nossa ideia de que é ruim que uma mãe abandone o seu bebê na rua? Por que nós temos este conceito? Por que nós temos o conceito de que é errado machucar outra pessoa, bater em alguém, agredir uma pessoa? De onde vem este nosso conceito do que é bom e do que é mal? Do que é certo e do que é errado? Percebe que não existem conceitos relativos quando nós estamos falando de abandono, de agressão? As pessoas vão dizer, mas o outro agrediu primeiro. Não importa. Toda agressão é uma violência. Seja ela justificável ou não, é uma violência. Então, nós que somos cristãos, trabalhamos com conceitos absolutos. Nós trabalhamos com a verdade. E o mundo também já teve conceitos nos quais eles acreditavam que eram muito mais absolutos. É a nossa sociedade moderna, que vem desde ali dos períodos do Iluminismo, no século XVIII, século das Luzes, eles começam a introduzir alguns conceitos que relativizam o que é certo e o que é errado. E nós sabemos que perder a noção de certo e errado é algo muito grave. Imagina se nós começássemos a achar, enquanto sociedade, que está tudo bem alguém atropelar a pessoa na rua. Eu estava com pressa, atropelei ali um ser humano. É horrível? Só ouvir alguém mencionar isso não é horrível? Porque é errado, porque nós sabemos desde sempre que isso é errado. Agora, quando existe uma tentativa bem organizada, de apagar os conceitos absolutos e relativizá-los, a igreja precisa estar em alerta e novamente voltar a sua atenção para a palavra de Deus, entendendo que os tempos podem mudar. As pessoas que governam o mundo podem mudar, só que a palavra de Deus não muda, ela é imutável. E os conceitos que a Bíblia nos traz como sendo certos e errados, como sendo pecado, continuam sendo. A palavra de Deus ela é imutável. Portanto, nós precisamos entender então que sim, existe verdade e sim, existe mentira. Sim, existe o absoluto. E o que vem a ser o relativo na nossa sociedade? Bom, relativo pode ser a temperatura, por exemplo. Para mim, uma temperatura de 19 graus é agradável, porque eu moro em Curitiba. Para alguém que mora em um lugar muito mais quente, uma temperatura de 19 graus pode ser considerado mais fria. Agora, percebe que isso não influencia muito na vida, na continuidade da existência da vida? Agora, dizer que Deus existe ou não, isso influencia bastante. É aí que nós precisamos chegar na discussão de absoluto e de relativo. Amém? Vamos continuar? Nosso segundo tópico. Segundo subtópico,
Temos acesso à verdade. Quando nós aceitamos a Jesus e abrimos a nossa mente para ler, compreender e guardar o que está escrito na palavra de Deus, nós somos livres de todas as investidas de minar a nossa fé. Na Bíblia, há verdades inspiradas pelo próprio Deus e é por isso que nós devemos crer e praticar o que aprendemos por meio de seus ensinamentos. É através da palavra de Deus que nós conhecemos quem Ele é, como Ele criou o universo e tudo o que existe, quais são os seus planos para nós e como Ele quer que vivamos, segundo a sua vontade. Portanto, o modo que eu vivo a minha vida não é relativo. Nós cristãos, nós que aceitamos a Jesus e que temos a palavra de Deus como a regra da nossa fé e das nossas práticas, nós sabemos que nós não vivemos a nossa vida do jeito que nós queremos, mas nós fazemos aquilo que agrada a Deus. Portanto, nós vivemos segundo a vontade do Senhor, que é manifestada através da palavra escrita. A palavra de Deus foi divinamente inspirada. Portanto, toda ela é o que Deus deseja que eu saiba. É por isso que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Você pode ler o Salmo 23, um dos mais conhecidos, centenas de vezes, milhares de vezes ao longo da sua vida. Toda vez que você ler este salmo, você terá uma nova aplicação a respeito dele, porque o Espírito Santo inspirou a escritura da palavra de Deus de uma forma que ela é sagrada e, portanto, inesgotável. É por isso que nós cremos que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela não muda. Amém? Segundo tópico, em defesa da verdade. Como conhecedores da verdade, nós devemos não apenas ensiná-la, como também nos posicionar em defesa da fé. Para tanto, nós precisamos conhecer bem as Sagradas Escrituras e praticar os seus ensinamentos. Eu preciso defender o que é conhecer, né? O que defendo, não é verdade? Quando você sai para vender alguma coisa, pensa você, professor, que precisa vender alguma coisa. Alguém fala para você, olha, venda este lápis verde. O que você tem a dizer sobre este lápis verde? Você fala, bom, deixa eu primeiro riscar aqui para ver se ele está funcionando, né? Bom, aqui nós temos um lápis verde, é bonito, grandinho, ele é fininho e você pode usar para escrever. Você compraria esse lápis se eu falasse isso para você? Meia xoxa a minha apresentação, né? Por quê? Porque, primeiro, a minha técnica de venda ela é péssima. Agora, percebe como é importante conhecer aquilo que eu vendo? Sabe quando a gente entra numa loja e o vendedor quase convence a gente de comprar aquilo que a gente não precisa? Já aconteceu isso com você? Você entra num lugar e o vendedor ele é tão bom, ele é tão sagaz, que ele quase te convence a levar aquilo que você não precisa? Às vezes convence, né? Às vezes passa do quase e a gente leva aquilo que a gente nem precisa, porque o vendedor é muito bom. Sabe por quê? Porque ele conhece o produto que ele está nos oferecendo. Ninguém pode defender aquilo que não conhece. Porque senão essa defesa ela não será boa. Senão essa defesa ela não subsistirá. Ela não aguentará. Qualquer investida que alguém der vai fazer com que aquela pessoa desmorone. Imagina o peso da responsabilidade de defendermos a nossa fé. Para defendermos a nossa fé, nós precisamos conhecer a nossa fé. Por isso que o estudo das Escrituras é tão importante nas nossas vidas. Quem é Deus? Quem criou Deus? Alguém criou Deus? Deus teve um começo? Todos estes conceitos, eles precisam ser bem entendidos por nós para que nós possamos defender a nossa fé. Só quando nós conhecemos a palavra de Deus, só quando nós temos intimidade com o Senhor, é que nós conseguimos defender bem aquilo em que nós acreditamos. Primeiro subtópico, blindados pela verdade. Muitas pessoas afirmam que a verdade é algo relativo, ou seja, que pode ser verdade para uns, mas não verdade para outros. O mundo tenta nos fazer acreditar que aquilo que cremos pode mudar com o passar do tempo e que a verdade depende da visão particular de cada pessoa. Entretanto, nós, enquanto cristãos, precisamos manter firme a nossa fé na palavra de Deus. O Senhor Jesus nos disse que o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras, as palavras de Jesus, no caso, elas ficarão para sempre. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece e se cumpre fielmente. Bom, nós podemos dizer que é verdade, não é mesmo? Quantas e quantas profecias que a palavra de Deus nos apresenta não vêm se cumprindo ao longo dos últimos anos? É só nós pensarmos, por exemplo, eu amo o texto de que Jesus fala para os discípulos, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, e depois que vocês forem revestidos, vocês irão primeiro para o redor de Jerusalém, para Samaria, para a Judeia
e só depois vocês irão para os confins da terra. Eu amo este texto porque os confins da terra se aplicam a nós. Nós, brasileiros, vivemos nos confins da terra. As Américas não haviam sido nem descobertas quando Jesus fez essas profecias, quando ele proferiu estas palavras aos discípulos. Fato é que, aproximadamente 2000 anos depois, as Américas já foram descobertas e evangelizadas para a glória de Deus. Tanto é que nós fomos alcançados por esta palavra. Pensa que quando Jesus voltou para o Pai e enviou para nós o Consolador, o Divino Espírito Santo, a igreja se resumia a pouco mais de 100 pessoas, os que estavam juntos no dia de Pentecostes. A igreja era essas pessoas. Jesus não deixou um templo estabelecido, Jesus não deixou uma religião com mais de milhares de pessoas convencidas de que ele era Deus, por exemplo. Apenas um pouquinho mais de 100 pessoas criam em Jesus e estiveram juntas no dia de Pentecostes. A igreja era exatamente estas pessoas, pouco mais de uma centena de pessoas. Aproximadamente 2000 anos depois, nós somos milhões de pessoas ao redor do mundo. Sabe por quê? Porque as palavras de Deus sempre se cumprirão. Elas nunca deixarão de acontecer, elas não falharão. É por isso que nós podemos dizer, sem medo de errar, que Deus é absoluto, que a palavra dele é absoluta, porque ela não falha. O mundo, como ele era conhecido quando Jesus voltou para o Pai, se alterou. O mundo se resumia em continente europeu, começando ali a ser descoberto, não tinha a divisão de países que nós conhecemos hoje, o continente africano e o continente asiático. Hoje nós temos mais 2 continentes. Isso nem existia naquela época. Tudo isso foi se alterando, a geografia se alterou, a tecnologia aumentou de forma exponencial, mas as palavras de Deus continuaram se cumprindo e continuarão. Glórias a Deus! Você pode adorar ao Senhor por isso? Nós cremos em um Deus. E muitas pessoas dizem, ele não tem nem rosto, vocês nem o veem. Que seja, nós realmente não vemos a Deus. Não da maneira que nós estamos acostumados a ver as pessoas com quem convivemos, mas nós podemos crer que as palavras deste nosso Deus sempre se cumprirão. Elas não falharão. Elas estão acontecendo todos os dias. As palavras de Deus estão se cumprindo. Então você pode crer no que ele diz em sua palavra. E a palavra nos diz que nós somos geração eleita. Aleluias! Você pode crer no que esta palavra diz. Porque assim como um dia Jesus disse, vocês irão até os confins da terra, minha igreja chegará até os confins da terra. E chegou, nós somos estes confins da terra. Esta mesma palavra nos diz que um dia ele voltará para nos buscar. E aqueles que não se envergonharem de sua palavra poderão viver com ele. Aqueles que não se envergonharam terão o seu nome escrito no livro da vida. Aleluias! Chegará o nosso dia. Nós temos aqui no nosso segundo subtópico, somos defensores da verdade. Como cristãos e conhecedores da verdade, nós somos responsáveis por defender a nossa fé. Por isso, nós precisamos ter convicção daquilo que cremos e nos preparar para defender a verdade, pois somos os representantes do reino de Deus neste mundo. A Igreja de Cristo, coluna e firmeza da verdade. Assim sendo, precisamos estar prontos para falar a todos sobre a verdade de Jesus, para a salvação da humanidade. O nosso texto principal da apologética, da defesa da fé da Bíblia, está justamente aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 3 e no versículo 15. Se você, professor, aluno, estiver aí com a sua Bíblia aberta ou com a Bíblia por perto, você pode ler juntamente comigo. Eu vou ler aqui, então, 1 Pedro, no capítulo 3 e versículo 15. Olha só o que o apóstolo vai nos dizer. Nós temos aqui a parte A do versículo, Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E aí ele tem um ponto e vírgula e ele vai nos dizer o seguinte: e estáis sempre preparados. Preparados para quê, apóstolo Pedro? Para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir, a qualquer um que perguntar. Perguntar o quê? A razão da esperança que há em vós. Esperança? A fé. Qual é a nossa maior esperança? O que te motiva a viver diferente? A se separar, a se santificar? O que te faz orar todos os dias? O que te faz se preparar para a volta de Cristo?
Não é uma esperança que existe em você? Cristo não é a maior esperança que habita em você? É a sua fé. Quando o apóstolo Pedro está nos dizendo, estáis sempre preparados para defender ou para dar a causa do que você crê, ele está dizendo sobre a apologia, que nós traduzimos, do grego para apologia. Apologia é um termo que significa defesa. Nós precisamos defender a nossa fé. E aqui é defesa no sentido de defesa mesmo, porque a apologia era um termo utilizado lá no período que o apóstolo Pedro vivia, Mas é um pouquinho antes, ali no tempo dos gregos ainda. Sócrates, vai defender ali o seu apostolado, Sócrates era um filósofo e Platão vai escrever a sua obra, Apologia de Sócrates, que era uma defesa que ele estava fazendo porque ele queria ensinar as pessoas a pensar. E o governo vai acusá-lo de levar os jovens para o mau caminho. Então ele vai tentar se defender do que ele estava fazendo e ele vai fazer uma apologia, uma defesa do que ele cria. E é muito importante nós entendermos a escolha de palavras que o apóstolo Pedro utiliza, porque ele vai dizer: estáis sempre preparados para a apologia, para defender. E a apologia era uma defesa legal, era utilizada no conceito jurídico mesmo, no conceito de defesa pela sua vida, pelo que você está fazendo. Ou seja, nós precisamos estar preparados para ser apologetas. Sabe o que é um apologeta? É alguém que conhece as Escrituras, conhece a palavra de Deus e que sabe defendê-la, e que sabe interpretá-la, e que sabe falar para a pessoa, sabe aqueles conceitos de dinossauro existiu, não existiu, se Jesus foi só um mestre, um filósofo, um rabino, ou se ele realmente era Deus? Todos esses conceitos são entendidos, são estudados pelos apologetas. A apologia é um ramo da teologia, de estudo, E eles vão defender a fé. É claro que existem pessoas que que estudam para ser apologetas, que trabalham com isso. Mas nós, como cristãos, todos nós somos convidados pela palavra do Senhor a sermos apologetas de Cristo, a sermos apologetas para mostrarmos ao mundo qual é a razão, o motivo da nossa fé. Por que você crê? Por que você acha que realmente vai existir um céu? Porque eu creio em Cristo. E o que te leva a crer em Cristo? Isso significa que a nossa fé precisa ser consciente. Não é só o apóstolo Paulo que é usado por Deus para nos convidar a uma fé racional. O apóstolo Pedro também está dizendo: consigam defender a fé de vocês. Estais sempre preparados para a apologia, para a defesa da fé. Porque vocês precisam ter a fé de vocês de forma racional. O Senhor espera que nós saibamos no que cremos, para que nós possamos evangelizar toda a humanidade. O Senhor deseja salvar a todos. E os meios de salvação, os instrumentos para que essa salvação chegue até o restante da humanidade, somos nós. O Senhor nos deixou para que nós pudéssemos cumprir o ide dele. E o ide dele é ide pregai. Pregai o quê? A minha palavra. Mas para isso você precisa primeiro ser uma apologeta. Conhecer a minha palavra para que então você esteja pronto para defendê-la. Amém? Vamos para o nosso terceiro tópico: autoridade de Deus no mundo. Não existe maior autoridade a ser consultada do que a palavra de Deus. Nela, nós encontramos as verdades necessárias para sobreviver em um mundo de mentiras. Primeiro subtópico: a palavra de Deus como autoridade. A palavra de Deus possui toda a autoridade divina, pois nela estão escritas as verdades necessárias para a vida cristã. Todos os ensinamentos que contrariam a Bíblia perdem a validade quando são confrontados com o texto bíblico. A palavra de Deus é o manual de fé e de conduta do cristão. Seus ensinamentos norteiam o que pensamos e o que falamos. Por isso é tão importante frequentar os cultos de ensino, bem como a escola dominical. Segundo subtópico: nossa autoridade como representantes do reino de Deus. Em 1 Pedro 2,9, o apóstolo vai afirmar que nós somos o povo escolhido por Deus para representar o reino dele neste mundo. A nós foi dada a responsabilidade de pregar o evangelho a todas as pessoas e de ensinar a palavra de Deus a todos os povos. Nós somos os canais de Deus para que o mundo conheça e seja alcançado pela graça da salvação. Amém? Aqui na nossa conclusão, veja só, olha o que a lição vai nos dizer. Nós temos o privilégio de conhecer a verdade. Os nossos pré-adolescentes que estão tendo a oportunidade de pegar essa revista, que tem aqui tudo tão bem escrito, com tantas referências bíblicas,
eles têm o privilégio de conhecer a verdade de forma sistematizada, de aprender a palavra de Deus, de ter professores dedicados a ensiná-los. Isso é um privilégio, né? Desculpa. Então nós precisamos usar deste privilégio com sabedoria, blindando as nossas mentes das mentiras deste mundo. Jesus é a nossa verdade. Tudo e qualquer coisa, seja um ensinamento, seja um vento de doutrina, seja uma filosofia que se levantou por aí, tudo e qualquer coisa que venha de encontro, né? Quando a gente fala de encontro, é que se choca com a palavra de Deus, precisa ser pesado para o lado da palavra. Tudo aquilo que me leva a questionar a Bíblia, no sentido de acho que não é tão ferro e fogo assim, precisa ser bem analisado, porque a palavra de Deus é a nossa verdade. Nada está acima da palavra de Deus. Quando a palavra nos diz é assim, é porque é dessa forma. E nós, como cristãos, adotamos a palavra como uma das formas de manifestação de Cristo no mundo para nós. A palavra escrita é a revelação escrita do nosso Senhor para nós, portanto, é o que Ele deseja que nós tenhamos como regra de vida. Amém? Professor, aluno, você que chegou até aqui, que Deus te abençoe. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Eu desejo que nesta aula o Senhor te capacite para que você consiga defender, para que você seja um apologeta de Cristo, defendendo a verdade da palavra dele e ensinando os seus pré-adolescentes a também se tornarem apologetas de Cristo, para que eles estejam aptos, prontos para defender a causa da fé, da esperança que habita em nós. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.